A segunda parte destes profetas que você pode ver ah, no meio é as profecias. Então, vai cobrir Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas menores. Ah, e então, Isaías, a gente vê esse profeta que é antes do exílio, ele profetizou. O nome dele significa salvação de Jeová, ou Yah salva. Uh, e ele profetizou sobre juízo e sobre esperança. E ele começa, interessante, falar. São 39 capítulos em que ele fala sobre julgamento e 26 sobre esperança. É interessante que a Bíblia tem 39 capítulos no Antigo Testamento, 26 no Novo. 39 é mais, no Antigo Testamento é mais de julgamento, e o Novo Testamento mais de graça, ou para ter esperança. Então, eu acho isso interessante, mas talvez não concorda mas tem essa divisão. Então, nas suas anotações, você pode ver que tem aquele quiasmo, vai para dentro e volta, e tem sobre condenação, tem mensagens para nações diferentes, tem sobre a fraqueza das nações, e você vai ver depois sobre a supremacia de Deus, mensagens do servo humilde. Então, quem seria o servo humilde? Acho que Isaías tem mais conteúdo no Novo Testamento do que os outros livros, se não me engano. Se não, é muito. Então, o Novo Testamento fala muito de Esias. Agora, Jeremias, ele é conhecido como o profeta chorão, o profeta de lágrimas. Uh, ele era profeta do exílio para o reino de Judá. Então, ele sabia o que ia acontecer, uh, o exílio, que não ia existir mais Judá, esse reino, que ia ser levado cativo por Babilônia. Então, Deus mandou Jeremias para dar o último aviso. Tem que se arrepender. E ele estava triste porque ele sabia o que ia acontecer, mas também sabia que pessoas não iam ouvir a ele. Imagine, pregar uma mensagem sabendo que não ia ouvir. Então, Jeremias 15:10 diz: Ai de mim, minha mãe, porque me deste à luz homem de rixa e homem de contendas para toda a terra. Nunca lhes emprestei com usura, nem eles me emprestaram com usura. Todavia, cada um deles me amaldiçoa. E tem Ezequiel, que era sacerdote e profeta do exílio. Ele foi levado cativo para a Babilônia, e a maior parte do ministério dele foi dirigido aos exiliados mesmo, exilados. Ele estava em silêncio, a não ser que estava profetizando. E ele sabia que não tinha esperança para não ser levado cativo, mas tem Ezequiel 2:2-5, que diz: Então entrou em mim o Espírito quando ele falava comigo e me pôs em pé, e ouvi o que me falava, e disse-me: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais transgrediram contra mim até este mesmo dia, e os filhos são de semblante
duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Não hão de saber, contudo, que esteve no meio deles um profeta. Ah, então Deus manda profetas mesmo quando pessoas não vão ouvir. Ah, então é a graça de Deus ainda presente. Agora, a última parte são os profetas menores. Você vê que não tem muito conteúdo aqui, mas são interessantes ao estudar. Eu fiz um estudo com, eu acho que com jovens uma vez sobre os profetas menores. Então, tem 12, era 12 semanas falando sobre cada um. E a ideia principal sempre teve uma aplicação boa. Agora, eles profetizaram aos reinos do norte, do sul e outras nações. Então, tem três que pregaram ao reino do norte, era Oseias, Amós e Miqueias. E tinha três que era para outras nações. Talvez vocês conhecem Jonas, né? Talvez o mais famoso. E Naum, se não me engano, eles falaram para os ninevitas. Então Jonas diz que vai ter destruição se não obedecer. Eles se arrependeram com Jonas. Agora com Naum era 100 anos depois e eles não escutaram e foram destruídos mesmo. E também tem Obadias. Agora, os outros 6 profetas pregavam ao reino do sul, ou aos exiliados que retornaram do reino do sul. Então, os profetas são difíceis de entender, é difícil de ler. Isaías é muito comprido. Ezequiel também, talvez, e Jeremias. Eu acho que Jeremias talvez seja o mais comprido. Mesmo ele tem só 52 capítulos e Isaías 66, mas eu acho que os capítulos de Jeremias são mais compridos, se não me engano. Então, a leitura é meio difícil, mas se você estudar, tem acesso ao comentário, talvez sua Bíblia tem anotações embaixo, vale a pena ler e ver como Deus agiu na história. Agora a gente vai para a história dos profetas posteriores. Então, por que a palavra posterior? Porque era depois do exílio.